Olá, meu leitor favorito! Seja muito bem-vindo ao meu canal. E esse é o primeiro vídeo da nossa série aqui do canal, que vai se chamar Estante de Lidos. Bom, deixa eu te explicar rapidamente como que vai funcionar aí essa série. Eu decidi que todo mês eu vou escolher um livro para ler e vou trazer a recomendação desse livro aqui para você, porque esse conteúdo do canal é um conteúdo ouro, entendeu? E Fran é cultura, Fran é conhecimento, Fran é tudo, e Fran vai trazer as indicações aqui dos melhores livros, as reflexões e os aprendizados que esse livro me trouxe. Então eu vou compartilhar com você para te inspirar, para te instigar a ler também. Porque por mais que eu traga resumos dos livros, nada se compara como você ler o livro. Então, é meio que uma forma de inspirar mesmo e de instigar você a fazer mais leituras e aí lá ler o livro e saber e adquirir todo o conhecimento que o livro tem a nos oferecer. Portanto, ao final de 12 meses, teremos 12 livros lidos e aí o nome da série, Estante de Lidos. Eu tinha pensado em fazer esse vídeo em duas partes, porque esse livro é muito bom e tem muita coisa para ser mencionada no vídeo. Mas eu vou fazer a parte 1, que é trazer aqui o resumo mesmo, a ideia principal, as mensagens que mais me chamaram a atenção nesse livro, e você vai fazer a parte 2, que é adquirir o livro e fazer a leitura completa dele. O link para você adquirir o livro vai estar na descrição desse vídeo aqui. Eu fiz a leitura através do Kindle, que é um dispositivo que eu uso para ler, e tem um vídeo aqui no canal que eu falo dele, então eu vou deixar aqui na descrição também. Esse vídeo, eu vou fazer ele num formato um pouco diferente. Eu tinha pensado em fazer como eu sempre faço, que é ligar a minha câmera e conversar com você. É como se você estivesse aqui na minha frente e a gente estivesse batendo um papo. Mas eu achei um pouco inútil ficar dessa forma, porque vocês vão ficar só olhando para minha beleza, o que não é ruim, mas não é a intenção do vídeo. Eu quero que você entenda o livro, eu quero que você entenda o que o livro traz, então eu acho que esse conhecimento ele pode ser transmitido apenas ao ouvir. Então eu quero fazer como se fosse um podcast mesmo. Eu vou deixar uma imagem fixada aqui no vídeo e eu quero que você ouça o que eu tenho para falar. Eu quero que você ouça a mensagem que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Então a minha dica para você é: coloque os seus fones de ouvido e vá fazer algo que você precisa fazer enquanto você ouve um conteúdo riquíssimo. Então você vai estar aí lavando louça, limpando a sua casa, arrumando o seu quarto, ou se você precisa ir a algum lugar. E aí enquanto você faz isso, que é um processo automático, que o teu cérebro não precisa dispor de energia para fazer, você vai absorvendo um conteúdo riquíssimo. Então você faz uma coisa que você precisa fazer e ao mesmo tempo você enriquece aí o seu conhecimento. Hoje eu quero compartilhar com você o livro que eu escolhi para esse início de ano, que é um livro da Brené Brown, que chama A Coragem de Ser Imperfeito. Esse aqui é o livro dela e eu li ele através do meu dispositivo, o Kindle. Então, tem muita coisa bacana nesse livro, eu tô muito ansiosa para compartilhar todas as informações com você e quero saber, tá preparado? Bora começar esse vídeo? Então se ajeite aí e vamos começar! Falando então um pouquinho sobre a autora, eu conheci a Brené quando eu estava pesquisando documentários no Netflix e ele me sugeriu um documentário dela, que fala sobre a coragem, o chamado para a coragem. E eu assisti, eu achei sensacional. Então eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre ela. E aí eu descobri que ela tinha alguns livros e que esse livro, A Coragem de Ser Imperfeito, é o top 1 dela. E aí eu conversei com as minhas amigas, e a minha amiga Jaquezinha, ela também me indicou fazer a leitura desse livro, porque ela também já leu e gostou muito. Inclusive é um dos preferidos dela, e agora virou um dos meus preferidos. Beijinhos, amiga, e obrigada pela indicação. A Brené é professora e pesquisadora na Universidade de Houston e estuda há 2 décadas sobre coragem, vulnerabilidade, vergonha e empatia. Isso mesmo, faz 20 anos que ela se dedica a estudar sobre isso. Além de professora e pesquisadora, ela também é palestrante e escritora. Ela é autora desse livro e de outros, e tem um outro que também é muito conhecido, que se chama Mais Forte do que Nunca. E ambos ocupam o primeiro lugar na lista do The New York Times, e ela ficou bem conhecida após uma palestra que ela fez, que é O Poder da Vulnerabilidade, que ela fez para uma série de conferências no TED,
acho que é assim que fala, e teve mais de 45 milhões de views. Inclusive, ela menciona sobre essa palestra no livro e como que foi desafiador para ela fazer isso. Bom, mas a mensagem principal do livro é muito clara. Ela diz que nós temos que nos tornar maiores do que o medo e a ansiedade e a vergonha de falar, agir e se mostrar. A Brené, ela traz uma visão da vulnerabilidade bem diferente do que eu tinha pensado. Ela diz que vulnerabilidade não é conhecer vitória ou derrota, mas é compreender a necessidade de ambas, é se envolver, é se entregar por inteiro. Ela fala no livro também que você tem que respirar fundo e entrar na arena. E essa arena a qual ela se refere são as situações da vida. Então é um novo relacionamento, uma conversa difícil em família, um encontro importante que você tenha. É algo que você vai precisar se envolver. E é engraçado que isso que ela fala se conecta com o livro Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. Eu também já li esse livro e posso até trazer as reflexões dele, que é muito bom. E aí, misturando um pouquinho os autores, ele diz no livro, o Flávio Augusto, que os momentos mais importantes da vida dele, ele via como um ponto de inflexão, porque dependendo da escolha que ele fizesse, os caminhos seriam bem diferentes. E ele fala de como ele se sentia quando ele estava em um ponto de inflexão. E isso se encaixa perfeitamente com o que a Brené diz sobre vulnerabilidade. Porque nesses momentos são os momentos em que mais nos sentimos vulneráveis e precisamos de coragem para enfrentar a situação. Ela fala que a coragem de ser imperfeito é, ao invés de vivermos à base de julgamentos e críticas, nós devemos ousar aparecer e deixar que nos vejam, e que isso é vulnerabilidade, é viver com ousadia. Tudo que a Brené aborda no livro é embasado na pesquisa que ela se dedicou a fazer nos últimos 20 anos da sua vida. E ela decidiu fazer essa pesquisa para explicar a anatomia do vínculo humano, das relações e das conexões entre as pessoas, porque ela acredita que nós estamos aqui para criar vínculos com as pessoas, que fomos concebidos para nos conectar uns com os outros e que esse contato é o que dá propósito e sentido à nossa vida e que sem isso sofremos. E é interessante porque essa pesquisa que ela fez, ela falou com pessoas, então não é uma coisa que ela tirou da cabeça dela, é uma coisa que ela conversou com muita gente ao longo desses 20 anos e foi entendendo o que cada um entendia sobre vulnerabilidade, sobre coragem, sobre medo, sobre vergonha, né? Sobre tudo isso que ela fala, sobre empatia também. E é muito interessante esse compilado de informações que ela coloca no livro, né? Pra gente aprender. Ela já começa o livro nos primeiros capítulos, no primeiro capítulo mais especificamente, ela fala sobre uma cultura de não ser bom o bastante que existe no mundo atual. Então ela fala que nós passamos a maior parte das nossas vidas ouvindo, explicando, reclamando ou nos preocupando com o que não temos em quantidade ou grau suficiente. Então ela fala basicamente que a nossa sociedade é uma sociedade hiperconsciente da falta e da escassez. E, portanto, o problema é nunca ser ou ter o bastante. E ela fala sobre o fato de nós nos compararmos o tempo todo com uma visão de perfeição inatingível, que é propagada pela mídia, e nos compararmos com pessoas próximas a nós que já conquistaram o que nós queremos ter. E aqui eu vou ser vulnerável com você que está me ouvindo, porque eu vou me expor e dizer que eu sou uma comparadora em reabilitação. E que eu tenho que ser forte todos os dias para não cair nessa tentação, que são as redes sociais, e que faz com que a gente não se sinta bom o bastante o tempo todo. Porque o tempo todo a gente está se comparando com os outros e a gente está só indo ladeira abaixo, né? A tecnologia dos dias atuais e as mídias sociais, elas exercem uma influência muito grande para essa cultura de comparação aumentar cada vez mais. E que cada vez mais a maioria das pessoas não se sintam o bastante com o que elas têm, com o que elas são. Porque sempre tem alguém melhor e sempre eu olho para alguém melhor e me acho o quê? Um ninguém. A Brené diz que a macrosociedade está o tempo todo exercendo uma pressão sobre nós. E a não ser que nós tenhamos muita força para recuar e lutar pelo que nós acreditamos, esse estado permanente de escassez ele vai se tornar o modus operandi em nossa vida. Outra coisa muito interessante que ela menciona, nesse capítulo que ela fala sobre essa cultura de não ser bom o bastante,
é que o oposto de escassez não é o excesso, que eles são dois lados da mesma moeda. O oposto de escassez, na visão dela, é o suficiente, ou como ela gosta de dizer, é a plenitude. E aqui ela nos orienta a enfrentar a incerteza, a exposição e os riscos emocionais, sabendo que nós somos o bastante. Porque nós, na verdade, estamos cansados de sentir medo, queremos ser corajosos e por isso devemos assumir as nossas vulnerabilidades. Depois do próximo capítulo, ela já entra falando sobre derrubando os mitos da vulnerabilidade. E aí ela cita, nesse capítulo, 4 mitos que ela identificou como sendo o senso comum pela maioria das pessoas durante a pesquisa que ela fez. O primeiro mito que foi mais mencionado é o mito de que vulnerabilidade não é sinal de fraqueza. Mas ela diz que vulnerabilidade não é sinal de fraqueza. E lendo esse capítulo, eu percebi o quanto que nós rejeitamos a vulnerabilidade por associar ela a emoções sombrias, como medo, vergonha principalmente, como sofrimento, como decepção, como tristeza. E a Brené diz que esse mito de que ser vulnerável é ser fraco é o mais aceito por todos, mas também é o mais perigoso. Ela diz que vulnerabilidade não é algo bom e nem mal. Ela é apenas o centro de todas as emoções e sensações. Então, vulnerabilidade é incerteza, é risco e é exposição emocional. E aí ela cita 2 exemplos de situações em que nós estamos numa posição de vulnerabilidade. São situações muito comuns e a gente não pensa na hora. Uma é quando nós estamos em um relacionamento e amamos alguém, sem ter a certeza de que nós seremos retribuídos, que essa pessoa que está na nossa vida hoje, ela pode partir sem aviso no futuro, né? Ela pode partir sem aviso no outro dia. Que ela pode ser fiel até a morte ou que ela pode nos trair no dia seguinte. E a outra é quando nós decidimos exibir as nossas ideias ao mundo. E aí a gente não tem a garantia de aceitação e de apreciação. E aí a gente acaba não fazendo, né? Não expondo aquilo. Ambas são situações em que nós nos colocamos em uma situação de vulnerabilidade, que é basicamente a incerteza e o risco que a gente tem. E é engraçado que quando eu li sobre isso, eu pensei logo em como eu me senti quando eu criei o canal. E o medo que eu tinha do julgamento alheio, de não ser aceita, né, pelas pessoas. E aí eu estava numa situação de vulnerabilidade, mas eu confundia isso com fraqueza e por isso eu adiei muito a criação do canal. Até que chegou o momento em que eu resolvi expor a minha vulnerabilidade. E até hoje é uma exposição. Até hoje tudo que eu faço aqui é sempre... eu fico apreensiva com o resultado. Mas enfim, outro ponto que ela aborda, falando ainda sobre isso, é sobre nós gostarmos de ver a vulnerabilidade e a verdade nas outras pessoas, mas nós temos medo de deixar que as vejam em nós. Então isso acontece porque nós tememos que a nossa verdade não seja suficiente, que o que temos a oferecer não seja o bastante, né? Então temos medo de mostrar o nosso verdadeiro eu. Mas o cerne da questão é que vulnerabilidade é coragem em você e fraqueza em mim. E aqui eu também refleti sobre algo na minha vida que muitas pessoas me falam, que é sobre a minha coragem de ter saído do Brasil e de viver em outro país sozinha. Mas que elas não têm coragem para fazerem isso, né? Mas me admiram. E isso que a Brené fala faz total sentido, porque ir para outro país sozinha é se colocar em uma situação de vulnerabilidade. E as pessoas que admiram isso em mim, elas não sentem o mesmo por elas, porque na verdade elas se sentem fracas para fazer esse movimento. A vulnerabilidade do outro, aos meus olhos, é coragem, mas para mim é fraqueza. O outro mito que ela cita no livro é de que as pessoas falam: vulnerabilidade não é comigo. Ela diz que nós não podemos escolher ficar fora da incerteza, do risco e da exposição emocional que perpassam as nossas experiências diárias. Então, a vida é vulnerável. O que nós podemos escolher é como nós iremos reagir quando formos confrontados com essa incerteza, com esse risco e com essa exposição emocional. O terceiro mito também
mais mencionada na pesquisa dela é de que vulnerabilidade é expor totalmente a sua vida. E ela diz que não, que vulnerabilidade tem a ver com compartilhar os nossos sentimentos e nossas experiências com quem conquistou o direito de conhecê-las. Ou seja, não é sempre que você tem garantias antes de compartilhar algo, mas você também não sai por aí expondo sua alma, né, falando de toda a sua vida, de todas as suas dores com todo mundo que você vê pela frente, com quem você acabou de conhecer, por exemplo. Então você mostra as suas vulnerabilidades com quem você confia. E confiança é uma construção. E aí ela usa uma metáfora que ela usou com a filha dela, que é a do pote de bolinhas de gude. Eu achei muito interessante. Ela diz que quando a pessoa faz algo bom pra você, você guarda uma bolinha no pote. E quando ela for cruel e desrespeitosa, você retira uma bolinha do pote. Por isso ela diz sobre a construção da confiança, que confiança é colocar uma bolinha de gude de cada vez. E ela diz que confiança não é uma postura nobre, é uma coleção de bolinhas de gude que cresceu. E aqui eu também refleti muito sobre pessoas em que eu depositei a minha confiança e a pessoa me apunhalou pelas costas, vamos dizer assim. Pessoas com quem eu achei que eu poderia contar e confiar, e no final eu descobri que não. Então eu acho que muitas vezes em nossa vida nós passamos por isso. Na verdade nós sempre vamos passar, né? Porque como ela disse no livro, nós não temos como ter garantias antes de confiar em alguém. Então você apenas confia. E o último mito que ela cita no livro é o de achar que pode se garantir sozinha. Então ela fala que a nossa sociedade é muito individualista e uma qualidade que está muito em alta nos dias atuais é a capacidade de se virar sozinha. E eu me identifiquei muito com isso também. Mesmo que isso possa parecer infeliz e deprimente, isso evoca uma força maior de admiração e é algo muito reverenciado, né? As pessoas admiram quem tem essa capacidade de se virar sozinha. E a Brené diz que a jornada da vulnerabilidade ela não foi feita para ser percorrida sozinha. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem a trilhar novas maneiras de ser e não pessoas que fiquem nos julgando. E aí, novamente, a gente se vê com como as redes sociais contribuem para esse aumento desse julgamento, porque são muitas pessoas julgando sem ao menos conhecer a história do outro, e isso aumenta também a cultura de não ser o bastante o suficiente. E como é perigoso para essa geração que vem crescendo com isso hoje, porque eles estão criando um senso de avaliação da própria vida baseado nos likes e dislikes, ou seja, se as pessoas estão gostando ou aprovando, né, ou não. E isso leva a um outro problema, que é o de que a maioria de nós sabe muito bem prestar ajuda, mas quando se trata de vulnerabilidade, a gente precisa pedir ajuda. Né? A gente também precisa pedir ajuda. E nós não podemos aprender a ser vulneráveis e corajosos por conta própria, porque na maioria das vezes a nossa primeira e maior ousadia vai ser pedir ajuda. Depois ela entra no outro capítulo em que ela fala um pouco sobre como compreender e combater a vergonha. E sim, falar sobre vergonha é muito difícil. E essa conversa sobre vergonha, segundo a Brené, ela não tem metade do perigo produzido se a gente ficar em silêncio. Então ela diz que todos nós sentimos vergonha e todos nós temos medo de falar sobre ela, mas que quanto menos nós falamos, mais a vergonha aumenta. Ela define vergonha como um sentimento intensamente doloroso ou a experiência de acreditar que somos defeituosos e, portanto, indignos de amor e aceitação. Todos nós sentimos vergonha. Todos temos o bem e o mal. Todos temos a escuridão e a luz dentro de nós. E precisamos nos reconciliar com esses conflitos internos para que a gente não passe a acreditar que há algo errado conosco, que somos maus e passamos a agir com base nessa crença. Teve uma fase da minha vida em que eu comecei a me questionar se eu era uma pessoa má, porque tanta coisa ruim estava acontecendo comigo que eu comecei a acreditar que o problema era eu. E a Brené usou uma frase que descreveu exatamente sobre esses questionamentos que eu fiz na época. Ela disse: você não é uma pessoa má, você é uma pessoa muito boa, a quem coisas ruins aconteceram. Porque a vida é assim, coisas boas e ruins vão acontecer durante a nossa caminhada. E isso não quer dizer que somos pessoas ruins. O que importa é a maneira como escolhemos agir quando isso acontece. Então as suas atitudes vão mostrar quem verdadeiramente você é. Um outro ponto também que ela cita é que
nós não deixamos ser vistos pelo fato de que ficamos aterrorizados só de pensar o que as outras pessoas podem pensar de nós. E como esse pensamento está enraizado na nossa mente, né? Então, por isso nós temos que aprender a lidar com a vergonha. Porque uma vez que eu transfiro a minha autoestima para o que as pessoas pensam, a vergonha vai controlar a minha vida. E eu vou ficar dependente disso. Então, quando nossa autoestima não está em jogo, nós ficamos mais dispostos a ser corajosos, a correr risco, mostrando nossos dons, nossos talentos. Uma frase que ela disse também, que me marcou muito, foi: o assassino secreto da inovação é a vergonha. E às vezes nós temos tanto medo de errar, de ser depreciado, de ser julgado e nos sentir menos do que o outro, que isso acaba nos impedindo de assumir os riscos que são indispensáveis para a gente fazer a nossa vida fluir. E agora eu vou te apresentar os Gremlins, que são pequenas criaturas do mal que causam uma devastação por onde passam. Eles são como ervas daninhas na nossa cabeça. Eles são manipuladores e eles têm prazer em ver o nosso prejuízo. A vergonha, ela envia os gremlins e eles enchem a nossa cabeça com mensagens que nos limitam. Então, toda vez que nós vamos ousar a fazer algo novo, diferente, eles começam a agir. E uma maneira eficaz de descobrir essas dúvidas e essas autocríticas que nós temos em nossa mente é se perguntar: o que os gremlins estão dizendo? Porque a fala dos gremlins diz muito sobre o nosso mecanismo de vergonha. E entender isso é fundamental para a gente vencer isso. Duas coisas que a Brené diz sobre isso no livro, que eu achei sensacional, uma é que a vergonha, muitas das vezes, é resultado das frases limitadoras que ficam repetindo na nossa mente, porque nós ouvimos desde quando nós éramos crianças. E aí nós temos uma grande tendência de repetir os padrões da nossa família. E desfazer isso não é um trabalho fácil. Digo por experiência própria. A outra coisa é que quando decidimos ousar, ou seja, nos jogar na arena da vida, o maior crítico que nós enfrentamos somos nós mesmos. Ela fala que a receita para o fracasso é: a vergonha se transforma em medo, o medo conduz à aversão ao risco e a aversão ao risco aniquila a inovação. Pronto, você fracassou com sucesso. E a Brené ensina no livro que saber lidar com a vergonha é ser capaz de dizer: isso é decepcionante, talvez devastador, mas o sucesso, né, o reconhecimento externo e a aprovação dos outros não são os valores que me controlam. O meu valor é a coragem, e eu fui corajoso, não me envergonho disso. Depois ela parte para um outro capítulo em que ela fala sobre o arsenal contra a vulnerabilidade, que é basicamente as máscaras e armaduras que nós usamos com o intuito de nos protegermos do incômodo da vulnerabilidade. E com essas armaduras nós sentimos que somos mais fortes, mesmo quando ficamos cansados de carregar tanto peso nas costas. E agora eu vou te apresentar o arsenal universal contra a vulnerabilidade. Ele foi criado pela Brené e ela fala sobre as 3 formas de escudo que nós incorporamos em nossa armadura exclusiva e pessoal, que é alegria como mau presságio, perfeccionismo e entorpecimento. E eu achei sensacional a explicação que ela deu para tudo isso. Inclusive, eu nem conhecia alegria como mau presságio e não entendi o entorpecimento da forma como ela define. O perfeccionismo eu tinha uma noção, mas os outros não. Então vamos começar pela alegria como mau presságio. Basicamente é quando está acontecendo algo muito bom e aí logo você começa a pensar que algo de ruim está próximo de chegar, porque aquilo é bom demais para ser verdade. E aí você começa a pensar em várias coisas ruins que podem acontecer. E quando eu li isso, eu me identifiquei também porque eu faço isso. Inclusive, eu estava lendo essa parte um pouco antes de ler especificamente sobre isso. Eu estava vivendo um momento de alegria e logo eu comecei a pensar que coisas ruins estavam por vir. Eu estava tipo: nossa, tá tudo fluindo na minha vida, que bom, que delícia ver as coisas se encaixando. Aí logo eu pensei: isso está estranho demais. Qual será o BO que tá chegando para eu ter que resolver? E se eu perder meu emprego?
E se não sei o quê. Porque eu vivi muito isso lá nos Estados Unidos, de estar tudo bem e logo desmoronar tudo. Mas hoje eu consigo enxergar que não era porque eu estava alegre com algo e a vida vinha me dar uma coisa ruim pra equilibrar. E sim porque eu estava seguindo um caminho diferente do que eu deveria ir. E a vida estava apenas afunilando as minhas opções para me direcionar para o lugar certo, para ver se eu enxergava o caminho que eu tinha que fazer. E é interessante como que nós possuímos um estoque de imagens terríveis que nós podemos sacar a qualquer momento em que nós não conseguimos lidar com a nossa vulnerabilidade. A Brené fala que produzimos esse estoque de imagens terríveis para alimentar o mecanismo da alegria como mau presságio. Então, como somos muito visuais, armazenamos tudo que vemos e confiamos nessas imagens. E isso fica gravado no nosso sistema neurológico. E esse mecanismo de alegria como mau presságio nos faz ficarmos presos no conforto, porque muitas vezes nós temos medo de tentar algo novo, uma vez que tudo está indo muito bem em nossa vida, porque nós achamos que estamos brincando com a sorte. E na pesquisa da Brené, a gratidão apareceu como o antídoto para a alegria como mau presságio. Se o oposto da escassez é o bastante, então ao praticarmos a gratidão, reconhecemos que há o bastante e que nós somos o bastante. Então, galera, pratiquem mais gratidão. Agora, bora falar do perfeccionismo. Eu não sei você, mas eu sou uma perfeccionista em recuperação também. E ultimamente eu venho tentando entender mais sobre esse mecanismo que muita gente acha que é bom, e eu também achava, mas que na verdade é terrível. E lendo o livro da Brené, eu entrei para o time do bom bastante. Há algum tempo eu já venho trabalhando em minha mente que antes o feito do que o perfeito não feito. Isso tem virado lema na minha vida. E isso também tem funcionado. A Brené diz que o perfeccionismo não é o caminho que nos leva aos nossos talentos e ao sentido da vida. Ele é um desvio, e um desvio perigosíssimo. Ela define o perfeccionismo como um movimento defensivo. Ele é uma crença de que, se eu faço as coisas com perfeição e pareço perfeito, eu posso minimizar ou até mesmo evitar a dor da culpa, do julgamento e da vergonha. Esse é um daqueles escudos que pesam 20 toneladas, que nós carregamos ele achando que ele tá nos protegendo, quando de fato ele é que nos impede de sermos vistos. Lembra que eu falei anteriormente sobre a vergonha? Pois bem, o perfeccionismo é uma forma de vergonha. Portanto, quando estamos lutando contra o perfeccionismo, estamos lutando contra a vergonha. Ele é um sistema de crenças autodestrutivo, porque a perfeição ela não existe. É uma meta inatingível e ele se torna viciante, porque ao experimentar a vergonha, o julgamento e a culpa, nós acreditamos que o motivo para isso é o de não sermos perfeitos o bastante. Eu poderia fazer um vídeo só sobre esse assunto, só sobre o perfeccionismo e o quanto o perfeccionismo impactou a minha vida de forma não tão positiva. A cura para esse escudo é fazer uma longa travessia que a Brené chama de passar do que as pessoas vão pensar para o eu sou bastante. E essa jornada ela começa no amor próprio e na aceitação. E a Brené diz que temos que pegar leve nas cobranças, né? Apreciar a beleza das nossas falhas e imperfeições, que também precisamos ser mais amorosos e receptivos com nós mesmos e com os outros. Eu estou praticando isso e tentando conversar comigo mesma da mesma maneira que eu conversaria com alguém que eu amo. Porque quando essa pessoa comete uma imperfeição, eu não sou agressiva com ela. Eu tenho compaixão, eu tenho empatia. Então, vamos ter mais amor próprio. Isso não é egocentrismo, isso é muito importante para o nosso desenvolvimento. E depois ela falou do entorpecimento. E esse aqui foi surreal. E o legal do livro da Brené é que a gente vai lendo e vai identificando com as coisas da nossa vida, sabe? Então, assim, por isso que eu recomendo demais que você leia o livro. Falando sobre entorpecimento, aqui não é sobre você tomar muitos remédios. Ela diz que a forma universal de entorpecimento dos dias atuais é viver loucamente atarefado. E aí eu me dei conta que no status do meu WhatsApp está a seguinte frase: atarefada. Eu preciso remover essa frase urgentemente de lá. A Brené diz que a sociedade aceitou a ideia de que se eu estou sempre muito ocupado, a verdade da minha vida não vai me alcançar.
Então, nós fazemos muitas coisas diariamente para nos anestesiar de outras coisas. E aí ela cita alguns exemplos como as doses de bebidas alcoólicas que tomamos para relaxar. Você não está relaxando, você está entorpecendo alguma coisa. As 60 horas de trabalho que você faz a semana. O consumo abusivo de açúcar, o longo tempo que você passa na frente de uma televisão ou de uma rede social, o excesso de remédio que tomamos, as xícaras de café que tomamos ao longo do dia, que é para tirar o álcool do corpo, e os analgésicos que nós tomamos para poder dormir, e enfim. A pergunta que devemos fazer é: o que estamos entorpecendo e por quê? As pessoas estão cada vez mais desesperadas para sentir menos ou mais, para descartar alguma sensação ou para intensificar outra. Sabe aquela coisa que muita gente faz de eu vou tomar esse remedinho aqui pra me ajudar com a ansiedade, aí quando vejo eu tô tomando remédio pra dormir, porque o da ansiedade tirou o sono, aí depois tá tomando remédio pra comer porque não sente mais fome, aí tá tomando remédio pro estômago porque os remédios que tá tomando tá fazendo mal pro estômago, e assim vai indo, vai se entorpecendo cada vez mais. Porque remédio é pra remediar, e se você não buscar a raiz do problema e tratar isso, remédio nenhum vai adiantar. Então, para vivermos uma vida emocionalmente saudável, nós temos que impor limites, gastar menos tempo e menos energia nos preocupando com o que as pessoas, sem importância, vão pensar de nós. Porque no final das contas, tá cada um vivendo a sua vida, ninguém tá se importando com o que a gente tá fazendo. Mas a gente tem essa neura de que o outro tá vendo e tá julgando. E às vezes o outro não tá nem vendo, cara. Ele não tá nem aí pro que você tá fazendo. Então, vamos pegar mais leve, né? Bom, indo pro final desse vídeo, porque senão ele vai ficar gigantesco, a Brené disse algo no livro que me chamou muita atenção. Aliás, tudo que a Brené fala nesse livro chama a sua atenção, é inevitável isso. Mas ela diz que não precisamos ser perfeitos, mas temos que estar atentos e comprometidos para alinhar os nossos valores com as nossas atitudes. E devemos estar preparados, porque os gremlins vão agir com força máxima, porque eles gostam de atacar exatamente quando você está a um passo de pisar na arena, de ficar vulnerável e de assumir riscos. Ela também fala no livro sobre a ousadia para rehumanizar a educação e o trabalho, porque existem N questões sobre vulnerabilidade nessas áreas. E ela também fala sobre a criação dos filhos e que nós devemos ousar ser o adulto que queremos que os nossos filhos sejam. E isso aqui, para quem tem filhos, esse capítulo é fantástico. Então, se eu pudesse te dar um único conselho, seria: vá ler este livro agora. A linguagem dele é muito boa, ela entrega um conhecimento absurdo para nós, para nossa vida, para nossa existência. O tempo todo você vai conseguir associar o que ela fala no livro a coisas que aconteceram ou que acontecem na sua vida. E isso eu achei impressionante. O link para você adquirir esse livro vai estar na descrição desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like. Aproveite para se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. E compartilha esse vídeo com a geral, porque todo mundo precisa ter o conhecimento desse livro e ler ele pelo menos uma vez na vida. Então, a sua tarefa para hoje vai ser compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E é isso. Beijinhos, fiquem com Deus e até o próximo livro. Bye!